Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim sobre a volta do Cruzeiro tanto no basquete quanto agora também no futebol americano. O caso envolvendo o Pedro Rocha, que teve algumas especulações de que ele foi oferecido ao Cruzeiro, a parceria entre Cruzeiro e Brahma, que foi renovada até 2024, e os possíveis valores desse novo patrocínio, além do caso envolvendo o Léo, que vai voltar aos gramados já ainda no Campeonato Mineiro, e assim, quais as expectativas do jogador para essa temporada. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Vamos começar o vídeo falando sobre o Léo, onde assim, ele que passou por um processo de lesão, que estava se recuperando lá nos Estados Unidos há um pouco mais do que 3 meses. Que desde o dia 23 de dezembro ele foi para lá e só voltou ao Brasil nessa última semana. Enfim, ele sofreu alguma lesão na cartilagem e também no joelho direito, ou seja, estava em uma situação bastante complicada. Lembrando que a última partida dele foi diante o CSA, naquela derrota lá ainda no mês de setembro por 3-1. Desde depois disso, assim, o Cruzeiro ficou sem um jogador e ele ficou 3 meses treinando assim na Toca da Raposa, passando por esses processos de recuperação, mas não teve nenhum avanço. E ele e assim, seus fisioterapeutas fizeram algumas pesquisas e viram alguns hospitais lá nos Estados Unidos que fizeram essa consulta, tudo ao preço, assim, tudo bancado pelo zagueiro, que o Cruzeiro não teve nenhuma intervenção. Espero que assim ele possa estar em sua melhor forma física, que vai ali mais pelo menos umas 2, 3 semanas para ele recuperar o seu ritmo de jogo. Ainda não se sabe se ele vai continuar na Toca da Raposa por conta da questão salarial. Porque até mesmo o técnico Felipe Conceição colocou o Léo nos planos para essa temporada e se for depender dele, ele deve sim continuar. O Léo e seu empresário já afirmou o desejo de continuar aqui no Cruzeiro, então acho que deve ter uma continuação. Espero que ele já volte agora, no máximo nesse mês de abril. E assim, é um jogador que, nesse setor de zagueiro, o Cruzeiro está bastante escasso. Temos o Manuel, que deve sair lá para junho, o Ramon, o Eduardo Brock e também o Léo, que são os três, assim, os 4 titulares, que ainda tem mais outros 3 jovens, tipo o Guilherme Matos, o Paulo, o Everton, que vão ficar entre os profissionais e também na equipe sub-20. Passado até que ele teve um início razoável, disputou até muitos jogos, se for pensar, né? Porque quando ele começou estava sendo titular, mas desde agosto ele ficou no banco de reservas. Foram 23 jogos e 1 gol marcado. Lembrando que ele já possui seus 33 anos de idade. E vocês acham que o Léo poderia sim ser uma boa para o Cruzeiro, visando também essa volta agora do jogador nesse ano de 2021? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Mas um assunto importante a respeito assim da volta do Cruzeiro, que vai participar também das modalidades agora de basquete e também de futebol americano. Lembrando que já tinha uma parceria assim nesse estilo de basquete, que só para vocês terem uma noção, desde 1940 o Cruzeiro já investe nessa área, e no futebol americano iniciou lá no final de 2018. Mas inicialmente lá com o início da pandemia e tudo mais, houve uma paralisação nessas modalidades, inclusive o atletismo do Cruzeiro, que está em um processo de volta e que deve ter essa volta confirmada também em breve. Bom, no futebol americano foi firmada uma parceria entre Cruzeiro e uma equipe lá de Betim, que assim, os dois são da região metropolitana e eles que disputam a liga BFA e foram vice-campeões dessa liga lá em 2017. Que o Cruzeiro também visa essas outras modalidades por conta assim de ter uma integração e uma relação melhor com os torcedores, que apesar de ser poucos, né, que assistem principalmente futebol americano, é interessante o Cruzeiro se expandir nessas outras modalidades. Que vôlei, por exemplo, quando o Cruzeiro fez isso, né, em parceria com o Grupo Sada, lá em 2008, quase ninguém assistia, colocava muita fé que o que isso ia virar, né? E o Cruzeiro atualmente é o maior time de vôlei do mundo. Então tem algumas vantagens nisso, sem sombra de dúvidas. Caso vocês queiram saber assim toda a história do Grupo Sada, que tem a relação com a história do Cruzeiro no time de vôlei, vou deixar aqui um card aparecendo na tela agora. Então você clica aqui, assiste, ou coloca para assistir mais tarde, e quando terminar esse vídeo você dá uma olhada, beleza? No caso, a parceria com o basquete foi com um time chamado Montes Claros, também aqui de Minas,
que foi assim, uma junção também, né, entre o Palestra Itália do Cruzeiro e agora o Montes Claros. Lembrando que ainda não foi definido onde que vai ser os jogos e tudo mais, isso que deve se acontecer agora ainda nesse primeiro semestre de 2021. Mas um assunto importante que também surgiu na tarde dessa terça-feira foi a respeito da renovação de contrato entre Cruzeiro e Brahma. Lembrando que a cervejaria já está aqui na Raposa, patrocinando desde 2018, quando ainda o Cruzeiro tinha vencido a Copa do Brasil e tudo mais. Eu mesmo não lembrava dessa parceria da Brahma, só fui ver assim mais em placa de jogo e tudo mais no final do ano passado. Porque se você for olhar em jogos do Cruzeiro no Mineirão, sempre tem uma placa, né, e até mesmo em volta das arquibancadas, se você dar uma olhada em jogos do Cruzeiro, sempre tem. Isso quando tinha mais torcida, enfim. E é sem dúvidas uma parceria que ajuda muito o Cruzeiro, porque ela não está estampada, né, em si na marca, mas patrocina a Raposa. Renovou esse contrato agora até março de 2024 e os valores não foram divulgados. Porque assim, o Cruzeiro, eu acho até um pouco errado isso, né? Todas as parcerias que fechou, desde quando o Sérgio Santos Rodrigues assumiu, não foram revelados os valores. Até o próprio gestor do Cruzeiro nessa área comercial afirmou que espera mais do que 37 milhões de reais aproximadamente, somente em parcerias para 2021. E houve alguns boatos assim dessa parceria com a Brahma que vai render mais do que 14 milhões para o Cruzeiro. Porque eu acho que deve ser esses 14 milhões ao longo até 2024, porque se for pensar, o Cruzeiro não está estampando a marca em alguma camisa e tudo mais, e também vai ter muitas participações em eventos. Pré-jogo, ele sempre tem, quando tinha, né, alguma música no estádio e tudo mais, sempre estava lá um logo da Brahma e também do Cruzeiro, e no caso de descontos promocionais para os torcedores da Raposa. Já até teve uma época que a Brahma fez uma cerveja exclusivamente com o símbolo do Cruzeiro, que naquela época praticamente patrocinando todos os grandes clubes do futebol brasileiro. O Sérgio Santos Rodrigues se falou a respeito dessa parceria e disse que é algo que vai beneficiar muito o Cruzeiro, que sem dúvidas, fazer uma parceria com a Ambev e também a Brahma, que é uma das maiores empresas do Brasil atualmente. É brasileiro, né? Então assim, tem uma grande ligação aqui com o futebol brasileiro. E quem sabe também a parceria com a Brahma pode virar algo um pouco mais sério futuramente, tipo quando acabar esse contrato, ou até mesmo antes disso, que pode se tornar não um patrocinador master, né, porque os supermercados BH devem continuar, mas patrocinar, sei lá, nem que seja o calção, a parte das costas da camisa, enfim, que sem dúvidas pode render um valor bem interessante à Raposa. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Pedro Rocha, onde surgiu várias especulações de que o jogador teria sido oferecido ao Cruzeiro. E como eu disse para vocês, né, é muito diferente o jogador ser oferecido e o Cruzeiro ter interesse. Que essa notícia aqui surgiu exclusivamente lá no canal Cruzeiro Nostalgia, e ele assim apurou algumas notícias de que ele foi oferecido ao Cruzeiro, Grêmio e também ao Corinthians. Mas com todas as equipes, todos se barraram na questão financeira. E para vocês terem uma ideia, né, já foram vários jogadores que foram oferecidos ao Cruzeiro, como por exemplo o Tiquinho Soares, que tinha saído lá do futebol chinês, artilheiro nas últimas 3 temporadas do Porto, que não tinha condição nenhuma, né, do jogador jogar aqui na Toca da Raposa, mas ele foi oferecido por alguns empresários ao Cruzeiro e também ao Vasco, 2 times com uma condição financeira horrorosa. Então assim, né, nem leva muito a sério achando que existe algo muito de concreto nisso, até porque oferecer isso deve acontecer direto dentro dos bastidores do futebol. O Pedro Rocha, que assim, se quiser voltar ao futebol brasileiro, que deve ser o que vai acontecer, vai ter que diminuir demais o seu salário. Aqui no Cruzeiro ele recebia 1.200.000 por mês, lá em 2019, teve um ano assim horroroso junto com todo o time, né? Foram 33 jogos e apenas 4 gols marcados. E só para vocês terem uma ideia, em 2019 foi o melhor ano dele, tirando 2017, a última temporada que ele disputou pelo Grêmio. E assim, foi para o Flamengo esse ano, tinha um salário próximo de 650 mil. O Spartak Moscou da Rússia que ajudava assim a pagar o seu salário. Eu só vejo viável a sua contratação caso, sei lá, essa equipe lá da Rússia pague 600 mil por mês e o Cruzeiro com a ajuda de empresário pague ali 200, 250 mil, porque é algo que eu só vejo que poderia acontecer dessa maneira. Ano passado também pelo Flamengo, assim, não teve muitas chances, não teve uma grande passagem, só foi jogar um pouco mais naquela reta final, depois que o Rogério Ceni assumiu a equipe. Até que no Cruzeiro o Rogério Ceni gostava demais, né, do David e do Pedro Rocha, que
praticamente foi os titulares quando o treinador estava aqui na Toca da Raposa. Pedro Rocha no Flamengo ano passado foram 11 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Esse ano ele voltou à equipe B lá do Spartak, até o momento foram 1 jogo e 1 gol marcado. E vocês acham que poderia ser interessante o Pedro Rocha voltar ao Cruzeiro? Ou acham que depois daquele episódio lá de 2019, o atleta ficou um pouco manchado aqui na Toca da Raposa? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!